e amém. Vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Assim que você fizer a sua contribuição, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A mulher de Samaria. Hoje de manhã, na exposição de Efésios capítulo 2, na tentativa e, obviamente, no exercício pastoral de formar espiritualmente a congregação, nós temos pregado expositivamente todos os domingos de manhã. E tantas vezes quantas nós temos a oportunidade de trazer a palavra de Deus, procuramos sempre dar uma relevância ao sermão expositivo aqui na igreja. Aquele que é literal, textual, cuja interpretação é histórico-gramatical, e a gente vai apresentando assim cenas do Novo e do Velho Testamento à igreja. De manhã temos estudado as cartas que Paulo escreveu da prisão, quando esteve preso em Roma, mais ou menos no entorno da década de 60 do primeiro século da era cristã. E nessa empreitada estamos expondo a carta aos Efésios. Já expusemos o capítulo 1 e hoje terminamos a exposição do capítulo 2 para na semana que vem entrar no capítulo 3. E na exposição dessa manhã nós nos deparamos com o fato de que Jesus Cristo, na sua carne, aboliu a lei em forma de ordenanças e destruiu a barreira de separação que havia entre judeus e gentios. E nós aproveitamos para falar das barreiras de inimizade que existem hoje dentro do nosso contexto contemporâneo. As inimizades que mencionei hoje no sermão, as inimizades que nascem na família, que de repente acontece lá um arranca-rabo, pronto, irmãos deixam de se falar, pessoas deixam de ter comunicação, um fica chateado com o outro, e uma barreira de inimizade se levanta. E hoje, então, inspirado nessa abordagem de Efésios capítulo 2, nós citamos as diversas barreiras de inimizade que diz a Bíblia que Cristo Jesus destruiu. Destruiu, porque Ele veio para destruir as obras do diabo, como disse São João em sua carta, em sua primeira carta. E é uma obra satânica, as inimizades, como também ela é fruto de toda a disposição da carnalidade humana. E a inimizade em todos os setores da vida humana. Família é um deles. Por incrível que pareça, igreja, não dá para você colocar uma barreira dessa na igreja, mas existe. Igreja. E essas inimizades crescem por causa, às vezes, de um sermão. Outras vezes, por causa de uma linha teológica. Outras vezes, por causa de uma imaginação. Sabe-se lá como controlar essa mente caída dos filhos de Adão. De criaturas decaídas, é difícil, complicado, muito complicado. Mas o texto falava
basicamente da inimizade entre judeus e gentios. E ela está estampada na Bíblia por todo lado, para mostrar que essa inimizade era real, e essa inimizade era por causa de vaidade espiritual, porque ao invés de nós olharmos para o mundo não crente, o mundo avesso à fé, no sentido de vê-los como perdidos e impuros, nós deveríamos olhá-los como sendo alvo de nossas orações, de nosso amor e de nossa pregação e testemunho. Mas o fato é que as inimizades naquele tempo eram reais. E hoje nós vamos ler um texto, e eu fiz isso de propósito, uma vez que hoje de manhã a gente tocou no assunto, falei, vou abordar à noite, para não somente mostrar a eles a realidade disso em outro cenário bíblico, numa outra cena bíblica, e ao mesmo tempo instruí-los de que nós devemos ser um povo da paz. Atenção, nós não vivemos em paz, o mundo está em guerra, o Brasil está em guerra, a sociedade brasileira está em guerra, e o pior, o campo de batalha são as redes sociais, Twitter, Facebook, e outros, e o Instagram e outras redes sociais. Então é em tempo que essa mensagem surge no nosso coração, para a gente poder entender como é que Jesus viu e interpretou e atuou em seu tempo, enquanto essas inimizades eram extremamente acirradas. Israel não tinha só um problema entre eles e o mundo gentil, o mundo estrangeiro. Eu expliquei hoje de manhã, se você não veio, ouça a mensagem de manhã que está na rede, está lá no YouTube. E fiz uma explicação detalhada de quem era Israel, da aliança de Israel, e enfim, hoje a gente teve assim mais um tempo de estudo bíblico mesmo aqui na igreja, do que foi uma pregação. E agora à noite, consolidando o tema, o problema de inimizade não estava apenas entre judeus e gentios, também estava entre judeus e samaritanos. Quando morreu o último herdeiro de Davi que se sentou no trono de Israel, Salomão deu à luz a Roboão, o último herdeiro. E Roboão, por não ouvir os conselhos dos mais velhos, por não ouvir as instruções dos mais experientes, procurou ouvir a voz dos seus amigos, quando os experientes diziam, alivie a carga de imposto que o seu pai impôs sobre a população. Portanto, o problema de imposto é um problema bíblico, isso não é um problema agora que a gente está vendo, visualizando, por conta do preço da gasolina, onde o presidente da República está tentando dizer da alta carga tributária que o Estado impõe sobre os combustíveis fósseis, querendo inclusive que agora saia na nota fiscal o valor do imposto federal, o valor do imposto estadual, o quanto se gasta com transporte e o quanto também se gasta com distribuição dos combustíveis no país. Quem pensa que isso é um problema atual, está muito enganado. Imposto é um problema que aparece na Bíblia desde sempre, e os conselheiros disseram, alivia a carga tributária. Você já deve ter ouvido falar em reforma tributária aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu falar sobre isso? Pois é reduzir de alguma forma a carga tributária e reduzir esse inúmeros impostos que nós pagamos direta ou indiretamente falando dentro das mercadorias, reduzindo isso a preços ou pelo menos a tarifas racionais. Mas não, somos um dos países que tem a maior carga tributária no mundo.
Nós trabalhamos 5 meses só para pagar imposto ao longo de um ano. Você só começa a colocar dinheiro no seu bolso 5 meses depois de ter trabalhado. Só a partir de maio é que você vai começar a trabalhar para você. Até maio você está trabalhando para o governo, pagando imposto, pagando imposto, pagando imposto. E isso vai chateando a população, como nos chateia. Você não fica chateado? Agora, por exemplo, a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. Você não fica chateado em pagar 27% de imposto? Não ter serviço? Ter que pagar ainda assim o seu filho numa escola particular, ter que pagar plano de saúde para ter uma saúde pelo menos, digamos assim, mais ou menos, estou dizendo que é a melhor saúde, mas mais ou menos. Pois é, e aí o Roboão fez igual Dória. Ao invés dele realmente repensar acerca de carga tributária, ele aumenta. Os mais velhos diziam o seguinte: meu filho, se você quer ganhar esse povo para você, e fazer um governo realmente divino, onde Deus esteja presente no seu governo, alivia a carga tributária desse povo, para que esse povo te ame, para que esse povo devolva em termos de trabalho e de ato feliz. E ele então disse assim, sim. Aí perguntou aos amigos, jovens como ele, os calças apertadas daquela época. Aí perguntaram aos calças apertadas daquela época o seguinte: o que vocês acham? Não faz isso não, diz para ele que o seu dedo mínimo será mais grosso do que o lombo do seu pai. Ele fez isso. Sabe o que ele conseguiu com isso? Dividir a nação. Israel, que estava unido, as 12 tribos unidas por Davi, na monarquia davídica, foi rasgado no meio. 10 tribos foram constituir o reino do norte, e apenas 2 tribos ficaram constituindo o reino do sul, o reino de Judá. 10 tribos ao norte, foi criado no extremo norte desse reino, a sede desse reino do norte, onde Jeroboão passou a ser o rei. Esse sujeito que tentou dividir Israel algumas vezes, mas nessa vez ele conseguiu, com a ajuda desse rei mais jovem, calça apertada, lá do reino do sul. Moral da história, não, eu só estou usando esses termos para vocês fazerem a relação entre os personagens bíblicos e os personagens contemporâneos, para você entender que esse cenário nacional hoje é muito antigo, isso está apenas se repetindo. E então, o que acontece? No extremo norte forma-se um novo culto. Jeroboão não queria que os judeus do norte descessem ao sul para cultuar em Jerusalém. Estabeleceu um templo em Dan, e estabeleceu outro templo numa outra região, próximo a Dan, e no extremo norte era o lugar central desse reino, na cidade e na região que ficou conhecida como Samaria, que é uma região para onde fugiram os judeus híbridos, os judeus mistos, que não foram aceitos na reconstrução de Jerusalém, quando Jerusalém volta do cativeiro babilônico. Quando Jerusalém volta do cativeiro babilônico, e nos livros das genealogias não se achou registrado o nome de alguns que não eram judeus puros, eram judeus híbridos, era pai judeu e mãe gentia, era pai gentio e mãe judia. Esses nomes
não foram aceitos em Jerusalém e a sua mão de obra foi desprezada. Eles ficaram muito chateados e foram constituir moradia e estabelecer cidade no norte, no extremo norte de Israel, na região de Samaria, e viraram inimigos ferozes dos judeus. Eles integram o culto paralelo de Jeroboão e passam a viver um culto misto ali, uma mistura de culto. Aquilo era uma mistura do que acontecia sacrifícios, tinha um sacerdócio, mas nada parecido com o que Deus havia dito na lei. Eles construíram um reino paralelo, eles construíram um culto paralelo, uma religião paralela, um credo paralelo. Até hoje existem resquícios desse culto falso em Israel, até hoje, para você ter uma ideia. E eles diziam que não era em Jerusalém o lugar em que se deveria orar. Os irmãos sabem que o templo em Jerusalém está construído sobre uma montanha, sobre um monte, o chamado Monte Sião. Os irmãos lembram desse monte? Monte Sião, é sobre esse monte que Jerusalém está construída e o templo. E então o que pregava Jeroboão? Não. O Monte Santo é o Monte Gerizim. Esse é o monte verdadeiramente santo. Vocês não devem descer a Jerusalém para cultuar a Deus. Deus pode ser cultuado em Gerizim. E nós temos tudo aqui. E ele fez isso para amarrar o povo a si e ao seu reino, e ao seu governo. E conseguiu. Esse assunto religioso vai aparecer na conversa entre a mulher samaritana e Jesus. Ela vai ficar boquiaberta, como sendo ele judeu, pede a ela, que é a mulher samaritana, um copo d'água para beber. E Jesus vai demonstrar como se resolve os problemas da inimizade. Como é que se resolve isso? E o mais interessante é você ver o trajeto de Jesus. João capítulo 4, depois dessa breve introdução, dessa contextualização histórico, bíblico, social, geográfica, vamos lá ao texto. O texto diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Bem, se você for curioso, porque tem quem leia a Bíblia, assimile a informação e não é curioso, não vai ver no mapa qual é o trajeto no mapa que Jesus fez da Judeia para a Galileia, via Samaria. Verá que Jesus deu uma volta, e aliás, uma volta imensa, é mais ou menos, você ia a Nova Iguaçu, via Teresópolis. Foi isso que ele fez. Foi a Nova Iguaçu via Teresópolis, deu uma volta só para provocar o encontro. E o texto começa de uma forma muito interessante. Ele vai destruir a barreira da inimizade, e ele provoca o encontro quando, nas nossas relações de inimizade, nós fugimos do encontro. Tem alguém fora do seu grupo de desejáveis amigos. O que você faz?
Você provoca o encontro com essa gente, ou você diz assim, graças a Deus que o fulano não estava aqui? Nós evitamos o encontro, e o texto vai falar logo no início, que Jesus precisava mesmo era ir para Galileia, mas ele faz a viagem via Samaria. Ele provoca o encontro. Ele provoca o encontro. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário, eu gosto muito dessa expressão, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A única necessidade que havia para ele fazer a viagem Judéia-Galileia, a única necessidade dele passar por Samaria era essa mulher, essa pessoa que Jesus contemplou e foi ao encontro dela. Diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós também um dia fomos samaritanos. Nós também um dia estivemos na posição de que Jesus foi ao nosso encontro. Caso contrário, nós jamais o conheceríamos como o conhecemos hoje. Ele foi ao nosso encontro, ele provocou um encontro conosco. Naquele bendito domingo, em que eu tinha toda a minha agenda traçada para levar a minha namorada no cinema. Saí com ela daqui e o trajeto era esse. Meu trajeto era esse, eu saía daqui, pegava o Caxias para Samauá, que antigamente, o ponto de, os irmãos sabem, mais antigos, sabem que não era a central do Brasil, a gente ia para a Praça Mauá, não é? E de lá, eu ia caminhando com ela mansamente até a Cinelândia, e eu gostava muito de ir ao Metro Cinelândia, que era um cinema que tinha em frente a um parque, já não me lembro mais o nome do parque ali. Eu ia lá, mas choveu muito naquele dia, choveu a cântaros do Rio de Janeiro, e olhamos um para o outro e dizemos, esse negócio de ir para o cinema e tal, não vai dar. Olha, o João era um amigo meu que jogava basquete no Botafogo, por isso da minha simpatia ao Botafogo, entendeu? Porque um botafoguense Deus fez atravessar o meu caminho, glória a Deus. Ele era jogador de basquete, ele era pivô do time juvenil do Botafogo, quando o Botafogo tinha um time de basquete. E ele era meu amigo muito pessoal, e convidou para ir na igreja dele, Igreja de Nova Vida de Botafogo. E lá fui eu, trocando de caminho, trocando a minha trajetória, porque o Senhor Jesus marcou um encontro com o inimigo dele, porque todos nós andávamos de costas para Deus e éramos inimigos de Deus e do seu evangelho, por mais melosa que fossem as nossas conversas. Eu creio em Deus, todo pecador é um inimigo de Deus. E se Jesus não fizer as pazes com você, você morrerá um inimigo de Deus e sofrerá o castigo eterno como um inimigo de Deus. E ele atravessou o meu caminho, e era necessário que eu fosse para Botafogo, para me converter em Botafogo, orientado por um pivô do time de basquete do Botafogo. E ali Deus transformou a minha inimizade em paz com ele. Ele vai para Samaria para fazer as pazes, não com o povo samaritano, mas com essa mulher em especial.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, uma pequena aldeia, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jacó foi um dos maiores abridores de poços do mundo patriarcal. Ele abriu muitos poços e recuperou outros poços que haviam sido entulhados por inimigos. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Que hora é essa? Meio-dia. Meio-dia. Por volta da hora sexta, ao meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Esse não era o horário em que as mulheres tiravam água na fonte de Jacó. O horário de tirar água era de manhã, bem cedo, antes do sol nascer, ou quando o sol havia raiado e beijado a terra com seus primeiros raios. E ali, ele tem um encontro com essa mulher que vai ao meio-dia, fora do horário previsto, fugindo do encontro com as outras mulheres, notando que a inimizade dela não era só com os judeus, era também com as mulheres samaritanas. E depois a gente vai encontrar no meio do texto a razão pela qual ela não era bem vista. E possivelmente as irmãs sabem que as mulheres não poupam. A fama feminina no toque-toque do disse-me-disse é de longa data. E essas mulheres especialmente mantinham essa tal mulher sem nome, essa mulher samaritana, que era apenas inimiga por conta da força do nascimento, e ela era inimiga em função e por causa dos seus hábitos. Era uma mulher que já havia tido vários relacionamentos, casou-se, divorciou-se várias vezes, e agora o atual estado civil dela era tico-tico no fubá. Ela havia se cansado dessa instituição do casa, divorcia, e esse último companheiro não era um companheiro que ela havia sustentado uma relação legal com ele. Não, estava ali no tico-tico do fubá, amizade colorida, chame você do que você quiser. E as mulheres da aldeia falavam dela, porque uma pessoa que já havia passado por 4 casamentos, agora estava num 5º, ela deveria ser uma mulher bonita, atraente, deveria ser uma senhora com alguns dotes físicos interessantes. E as outras mulheres da aldeia, obviamente que tinham medo, porque ela era ameaçadora, ela ameaçava o casamento de outras. Por isso ela estava lá ao meio-dia, tirando água do poço de Jacó. Seus discípulos tinham ido à cidade, versículo 8, para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos desde a volta do povo do cativeiro babilônico, cativeiro de 75 anos, para a reconstrução da nação da cidade de Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar, nós passamos aqui um tempo expondo o livro de Esdras e Neemias, que é um livro, que são 2 livros que falam desse momento histórico da nação de Israel. Ela lembra Jesus que eles eram de lados opostos, inimigos,
E Jesus provoca o encontro com uma mulher extremamente, mas extremamente voltada para a inimizade. E a inimizade antiga, aquela inimizade que tratava de raça, uma questão racial. Os judeus, a chamada raça pura, e os samaritanos, conhecidos como os híbridos, a raça híbrida. Era um problema racial. Isso aqui não era só um problema religioso, era um problema racial. O problema mais tarde, o que é mais interessante você perceber na história, é que quando você desenvolve esses elementos dentro do seu coração, não há nada que impeça que depois você colha os frutos dessa semeadura, anos depois, décadas depois, séculos, milênios depois. Os judeus foram perseguidos exatamente por causa racial. Então aquilo que eles usavam no passado acabou voltando contra eles num passado mais recente, que remonta aí à Segunda Guerra Mundial, a perseguição nazista aos judeus. A verdade é que a inimizade deixa um rastro. E esse rastro pode danificar as próximas gerações. Inimizades e guerras entre famílias alimentam um ódio que às vezes ultrapassa gerações e gerações. Não se brinca com inimizade. Inimizade é uma obra maligna, satânica. Por isso eu choro por todos os que se vão. E vou continuar chorando por todos os que se vão, fazendo sempre o discurso da conciliação e da paz. Porque não é bom ver as pessoas partirem. Não é bom ver as pessoas terem força para quebrar relacionamentos. Então, amados, eu me levanto hoje para pregar e falar de manhã e de noite sobre inimizade, baseado exatamente no curso e na sequência do sermão expositivo da manhã. Eu só quero, nessa noite, iluminar esse problema no Novo Testamento, numa cena específica de inimizade entre judeus e samaritanos para vocês. Façam de tudo para que os relacionamentos não se percam. De tudo. Alguns irão, e é um fato. Lembra-se entre o encontro de Jesus e o jovem rico, e Jesus disse para ele: jovem, só uma coisa te falta, que você quebre o altar de Mamon na sua vida, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, e depois volta e me segue. E diz a Bíblia, que ele deu as costas para Jesus, e foi após Jesus, e Jesus nada fez, naquela altura, para que esse inimigo que abre um estado de guerra contra ele, volte e pense duas vezes no que fez. Então, a Bíblia Sagrada tem diversos elementos para fazer você pensar e refletir. Essa mulher já me fez repensar e refletir 1 milhão de vezes, para treinar meu coração nessa coisa de provocar o encontro. Outro dia eu encontrei 2 desafetos meus num restaurante. Eu sei que eles me fizeram muito mal no passado, mas a vida passa, você esquece, deixa isso para trás. E eu estava sentado na altura com o pastor Henrique, nós estávamos comendo os dois,
eles nos veem e ficam de lado. Eu fui lá apertar a mão deles. Tudo bem, meus irmãos? Como é que os irmãos vão? Provoque o encontro. Provoque o incômodo. Essa mulher ficou incomodada. A uma altura da conversa, ela pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus então disse para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva. Essa água viva é deixa eu usar uma outra palavra. Ela dessedenta você de outras sedes. Não é a água natural que você tirava do poço, mas ela dessedenta você de outras sedes, como a sede do seu coração, a sede do seu espírito, a sede por Deus, da presença de Deus, da influência de Deus, do poder de Deus derramado, da graça de Deus, que é uma sede que a Bíblia diz que haveria dias em que o homem teria fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Existem sedes e fomes que nós desconhecemos, e Jesus disse que Ele era a fonte para matar essa sede desconhecida, porque Ele era a fonte produtora da água viva. Respondeu-lhe: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Você agora compare a resposta dela com a de Nicodemos. Quando a gente não consegue pensar espiritualmente e só pensa em termos naturais. Quando Jesus fala a Nicodemos: você precisa nascer de novo, ele diz: mas como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? E a mulher samaritana, ao ouvir falar sobre a água viva, ela fez imediatamente a conexão com a água do poço de Jacó. Jesus não está falando dessa água. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Agora preste bem atenção. Onde está a verdadeira causa das inimizades? Na sede. Sabe quem alimenta guerras, guerrilhas e escaramuças? Os sedentos. Só que eles não sabem dizer isso, porque eles não conhecem a sede. Então quem tem muita sede arruma muita confusão. Você viu a confusão que deu aqui em Caxias nessa semana passada por conta da vacina? Estavam me dizendo que foi um negócio terrível, que pessoas saíram 4 horas da manhã de determinados lugares para tomar a vacina, era 3 horas, ainda não havia tomado. Por que tudo isso? Por causa da sede de se imunizar. É uma sede. O fato é que a gente precisa entender o outro. O outro briga, o outro pede as contas, vai embora, fecha a porta na sua cara, rasga a sua roupa, e faz isso porque tem muita
muita sede. Essa mulher havia passado por 4 relacionamentos quebrados, 4 divórcios, 4 casamentos e 4 divórcios, e o 5º agora, onde ela demonstrava toda a incredulidade dela na relação conjugal, por isso não havia buscado casamento, porque tinha sede. Por trás de histórias de inúmeros fracionamentos, há muita sede. Sede. E uma sede mal interpretada. Porque quem tem sede de Deus não sabe que tem sede. Quem tem sede das coisas espirituais não sabe como resolver isso, por isso acaba vivendo com sede, arruma um jeito de viver com sede. E Jesus então disse para ela: se você soubesse, quem está aqui conversando com você nessa tarde, ao meio-dia, portanto a conversa se prolongou para além do meio-dia, nas primeiras horas da tarde, você lhe pediria e ele te daria água viva, para matar a tua sede, a sede que provoca todos esses fracionamentos na sua vida. Então você vê Jesus caminhando na direção de uma mulher com um histórico de inimizade, com um histórico de fracionamento conjugal, num histórico de problemas na área relacionais. Você pode ver isso, tem gente, tem irmão assim, tem irmã assim, tem jovem assim, que por onde passa, cria problema, tem problema, é problema na escola, é problema em casa, é problema em todo lado. Mas o diagnóstico disso é sede. Eu não sei qual é o seu rastro. Tomara que não seja um rastro de inimizade. Por quê, pastor? Porque isso termina quando a gente encontra Jesus. E se a gente já encontrou Jesus e continua um rastro de inimizade, então tem um problema sério com essa construção de conversão. Essa conversão está mal elaborada. Essa ideia de conversão está mal construída. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, e aí eu quero pedir que você sublinhe esse versículo, versículo 14, nessa primeira cena do Evangelho: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você ficará livre e liberto de relacionamentos partidos o dia em que você beber da água viva. Por isso é que é como óleo e água, não há como combinar inimizades, porfias, guerrilhas, escaramuças, guerras entre o convertido e o seu relacionamento na igreja e na família de Deus. Versículo 15, desculpe-me, versículo 14: aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você vai ser um pacificador e um reconstrutor de relacionamentos a vida inteira, porque os filhos de Adão sabem guerrear, ofender, machucar, maltratar. Mas como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos arma contra isso? Ensinando-nos a perdoar,
a oferecer a outra face e a seguir o caminho. O Evangelho tem outras respostas, e o Evangelho nos capacita a dar essas outras respostas ao longo da vida. E dar essas outras respostas, a gente precisa de graça e do Espírito Santo, porque não é fácil não. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Preste atenção no diálogo, entenda o diálogo. Observe Jesus cavando fundo no coração dessa pecadora, mas que por alguma razão atraiu a atenção de Jesus. Vai, chama teu marido e vem cá. Pronto. Jesus chegou no problema, deu a volta. Tinha que ir para Galileia, via Judeia, mas acabou passando por Samaria, provocou o encontro e agora põe o dedo na ferida. Você vai lá, chama teu marido e vem cá. E ela então responde: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido, o que mostra que você é uma mulher, que está sempre arrumando confusão com os outros. Você não mantém relacionamento, você é uma mulher confusa, seu coração é confuso, sua alma é uma tempestade viva, nenhum homem te aguenta. Você já conheceu alguém que ninguém aguenta? Eu já conheci alguns. Ninguém aguenta. Já viu naqueles desenhozinhos animados de um personagem que anda com uma nuvem negra tempestuosa em cima da cabeça? É gente assim, para onde vai tem uma tempestade, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Não seja uma pessoa que ninguém aguenta. Porque se você já bebeu da água que Cristo dá, você nunca mais tornará a ter sede. Você é um convertido, um homem convertido, uma mulher convertida. Isso se aplica a casais casados, isso se aplica à família, isso se aplica em todos os cenários. E eu entendo que tem gente que anda com nuvem negra em cima da cabeça. É melhor deixar ele levar a tempestade para outro lugar. Jesus vai no centro do problema, porque todo o alvo de Jesus é a nossa libertação. É demolir essa parede de inimizade que a gente estudou no capítulo 2 de Efésios hoje cedo. Hoje cedo nós passamos por esse texto, nós passamos pela causa desse problema, e o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, em sua morte na cruz do Calvário, em sua carne, em seu sacrifício, ele destrói a parede da inimizade entre os povos. Destrói. A paz em Cristo, paz com Deus, paz com os outros, paz consigo mesmo, a paz com Cristo. Aí ela sai do problema. Eu não vou me alongar muito, mas ela sai do problema, ela quer despistar Jesus. Nós também temos às vezes essa atitude de querer enganar Jesus, dar uma enganada legal em Jesus, né? E ela então vai mudar o tom da conversa. O tom era: vai, chama teu marido e vem cá. Quer dizer, Jesus queria resolver o problema rápido.
que ele estava com sede, era quente, estava sentado ali, tinha que fazer a viagem, continuar a viagem para Galiléia. Jesus queria resolver o problema mais rápido. E ela então puxa outro fio. Ela puxa um outro fio na conversa. Veja como ela muda o tom. Senhor, vejo que tu és profeta. E aí vai tentar conversar em tom religioso. Quer dizer, o tom problemático do pecado dela, não queria falar sobre aquilo. Porque geralmente a gente é assim, a gente prefere falar de religião do que resolver nossos problemas. Nós preferimos a religiosidade do que a avaliação do problema. A gente prefere dizer que eu vou ali orar e já venho, eu vou ali numa vigília e já venho, eu vou subir um monte ali e já venho, porque nós sempre preferimos conversar em tom religioso do que em tom dos nossos próprios dramas, dos nossos próprios problemas. Nossos pais adoravam neste monte, agora ela vai ao coração da inimizade dos dois povos, o judeu e o samaritano. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus já está meio que perdendo a paciência com ela, e vai dar um checkmate rapidinho, para colocar ela no lugar, porque é assim que geralmente Deus quer fazer com a gente. Quanto mais rápido a gente responder aos nossos problemas e dramas diante de Deus, é melhor, evita constrangimento, é bem melhor. Mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vai chegar o momento em que a adoração a Deus não será mais motivada por nenhum detalhe geográfico. Nenhum detalhe geográfico. Vós adorais o que não conheceis. Aí Jesus começa a dar umas pancadas nela e colocar a teologia dela no lugar. Porque quem tem às vezes essa teologia torta e ainda quer sustentar sua teologia torta, leva as pancadas de Jesus para ajustar. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, lemos isso hoje, na promessa feita a Abraão. Quando que todas as famílias da terra seriam benditas? Em Jesus Cristo. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Se o Pai anda à procura, é porque é mercadoria rara. Senão não precisava andar à procura. Concordam? Se fosse uma mercadoria farta, não precisava andar à procura, mas diz que o Pai anda à procura dos que o adoram em espírito e em verdade. Por quê? Porque isso é uma mercadoria rara. Nós às vezes nos apegamos a diversos fatores de ordem religiosa para tentar justificar a nossa adoração, o nosso culto homocêntrico, antropocêntrico, que a gente gosta, que a gente quer, a gente prefere isso, a gente prefere aquilo, e Deus prefere outra coisa muito rara, que é o que Deus prefere. Enquanto judeus e samaritanos estavam se relacionando a adoração com o espaço geográfico, Jesus disse: vai vir a hora que nem nesse monte, nem em lugar nenhum do mundo, vós adorareis o Pai, porque o Pai anda à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade.
que tornem a adoração um fato real na sua vida. E se importem com Deus apenas, quando a fé é centrada exclusivamente em Deus. Porque eu gosto de hinos assim, eu gosto de hinos assado, eu gosto de hinos assim. Eu disse, eu gosto de cantar hinos. Eu gosto de louvar a Deus, de adorar a Deus. Porque são estes que o Pai procura para ser adoradores. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, eu não aguento. Eu fico irritado, até quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico irritado com tal eu sei. Eu sei, eu falava com os meus filhos, pelo amor de Deus, não diga eu sei para mim, que você me irrita e eu posso perder a cabeça com você quando você diz eu sei. Se você soubesse, você não faria o que está fazendo. É porque nós não temos audácia para dizer eu não sei. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A promessa messiânica nada tinha a ver com o povo samaritano, nada. Ela viria através dos lábios dos profetas, sendo repetida essa promessa de geração em geração, por diferentes figuras e personagens ao longo da história de Israel. Não de Samaria, de Israel. Disse Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos. Observe a reação dos discípulos. À luz do contexto de toda a questão da inimizade, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Primeiro drama dele foi ver Jesus ensinando uma mulher. Nenhum lhe disse. Todos ficaram chocados, mas calados. Que perguntas? Ou o que falas com ela? Eles não perguntaram a Jesus nada disso. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito, corrigiu minha teologia, ensinou-me sobre adoração ao verdadeiro Deus e mostrou-me o verdadeiro caminho. Será este, porventura, o Cristo? E toda aquela cidade veio ter com ele. O que nos ensina essa história agora, terminando e concluindo? Essa cena do Evangelho diz que você pode tentar se esconder atrás dos seus ritos e dos seus fracassos relacionais, mas Deus te acha. Alô? Deus te acha. Você pode tentar ludibriar Deus em suas conversas, tentando demonstrar todo o seu rigor religioso, mas Deus põe o dedo na tua ferida. Ele mostra qual é o teu pecado. Qual é a boa nova nisso tudo? Ele não faz isso por nada. Ele faz isso para transformar você num agente missionário dele, num agente pregador do Evangelho, anunciador da boa nova, anunciador da nova messiânica. E usa
os improváveis, transformando antes suas vidas, colocando o dedo nos tumores, nos cânceres, para fazer de você um agente da missão. Ela entra na cidade, fala para todo mundo, e todo mundo veio ter com Jesus naquela cidade, e pede, roga a Jesus que fique. Irmãos, essa cena é extremamente emblemática, no sentido de nos ajudar a construir também relacionamentos ao longo da nossa história. Tome cuidado, porque a semente que você semear, você colherá. Pode demorar um pouco, 5 dias, 10 anos, uma vida, mas você colhe. Tome cuidado, não semeie sementes de inimizade. Samaria um dia recebeu a visitação do Messias. O reino dividido, o reino rebelde, recebe a visitação do Messias. E esse reino rebelde tem o problema da sua rebeldia histórica resolvida na pregação de uma mulher, que vai e diz para toda a aldeia: eu encontrei o Messias. Já dizia alguém que evangelismo é um morto de fome, um mendigo caindo aos pedaços, dizendo a outro mendigo onde encontrou pão. Então, ide, portanto, por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Oremos. Nosso amado Deus, quanta coisa a gente pode aprender dessa cena bíblica. E o grande elemento é que quem tem a sede saciada em Cristo Jesus tem resolvido o problema da inimizade. Senhor, ajuda-nos a nos mover entre os filhos de Adão, entre os filhos de Adão não redimidos. Eles estão por toda parte, na nossa família, na igreja, na escola, na faculdade, entre outros amigos. Dá-nos a sabedoria de lidar com eles e viver o evangelho na sua plenitude, perdoando não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, oferecendo a outra face e seguindo a caminhada, perdoando hoje, amanhã e depois. E depois de tudo isso, ó Deus, dá-nos graça para continuar nos relacionando com filhos de Adão, alguns redimidos, outros não. Ajuda-nos a construir história, relacionamentos duradouros, relacionamentos, ó Deus e Pai, firmes. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa, nessa construção, para a glória do seu nome, e que todos digam amém. Vão contar para os outros que você encontrou quem conhece tudo da sua vida. Paz. Vai com a paz de Jesus.